dar início à nossa nova investigação, quero convidar você para a gente ir investigando a cada semana um discípulo de Jesus. E ao final dessas 12 semanas nós vamos ter aprendido mais sobre os discípulos de Jesus. Você sabia que quando Jesus veio ao mundo para pregar as boas novas de salvação e para morrer na cruz em nosso lugar, ele também chamou pessoas para caminhar com ele, para aprender com o que ele falava e com o que ele fazia. Ele chamou 12 discípulos. É isso que significa a palavra discípulo. Discípulo é aquele que aprende. No começo, Jesus chamou 12 pessoas e depois muitas outras vieram. Mas por enquanto, esta semana nós vamos conhecer um desses discípulos, o Simão Pedro, ou o Pedro, que vai ser a nossa personagem dessa semana. Então, a gente pode dizer que Pedro parece ser o mais velho de todos os outros discípulos. Mas o que mais a gente pode dizer sobre Pedro? A gente sabe que Pedro, ele nasceu e viveu na região em volta do Mar da Galileia. Tá vendo o mapa aqui? Pois é, Pedro era dessa região. Ele nasceu na beira do Mar da Galileia, que na verdade é um lago, mas é tão grande que todo mundo chama de mar. E ele tinha uma casa na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é o nome da cidade onde Pedro morava, onde ele tinha uma casa. E Pedro morava nessa casa com a sua família. Diz a Bíblia que Jesus curou a sua sogra. Então, se ele tinha sogra, é porque ele tinha uma esposa e provavelmente tinha filhos também. A Bíblia fala que Pedro também tinha um irmão, que é o André, que também se tornou discípulo de Jesus. Mas sobre André nós vamos falar mais pra frente, em outra semana, tá? Então Pedro era casado, tinha um irmão. O que mais nós podemos dizer? Qual seria a profissão de Pedro? Olha só essa dica. Pedro era um pescador. Ele tinha um lindo barco, o barco próprio dele. Ele tinha redes de pesca e tinha pessoas que trabalhavam com ele. O irmão dele, o André, e outros dois que também se tornaram discípulos de Jesus, que a gente vai conhecer mais pra frente. Ele era um pescador, um empresário da pesca. Pois é, o Pedro, ele trabalhava no Mar da Galileia. E diz a Bíblia que um dia Pedro estava chegando com o seu lindo barco de uma pesca que ele teve, quando Jesus estava passando pela praia no Mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Pedro estava arrumando as redes depois de um dia de trabalho e Jesus passou por ele, se apresentou e falou: Pedro, você quer ser meu discípulo? Vem e segue-me. E sabe o que Pedro fez? Largou tudo na hora que ele estava fazendo, deixou as redes, deixou o barco e seguiu atrás de Jesus e foi aprender com o mestre. Isso, o Pedro seguiu a Jesus. Ele era assim, uma pessoa muito decidida, uma pessoa muito determinada e também ele era meio esquentadinho, sabe? O Pedro não tinha muita paciência com as pessoas, não, e nem com as coisas. Ele tinha o pavio, desse tamaninho, qualquer coisa ele estourava. O Pedro, ele era meio nervoso, era uma pessoa séria, mas era uma pessoa de confiança, uma pessoa sempre disposta a aprender, sempre preparada para servir, sempre aberta a resolver as coisas. Pois é, o Pedro era sempre o primeiro a responder as perguntas de Jesus. E quando Jesus pedia alguma coisa, ele estava sempre pronto, preparado. Ele se tornou o líder dos discípulos de Jesus. Porque ele era assim, estava sempre na frente. Pedro era o discípulo que estava aprendendo com Jesus e com seus irmãos. Discípulos também. Interessante, vou contar para vocês a história de uma vez
que Pedro com os discípulos estavam lá no Mar da Galileia, estavam lá no Mar da Galileia, no barco de Pedro, atravessando de um lado para o outro, e Jesus não estava com eles. A Bíblia diz que quando eles viram, Jesus estava vindo andando sobre as águas. Imagina andar em cima da água sem afundar. Pois é, Jesus estava andando sobre as águas. Aí o Pedro falou assim: Jesus, eu quero aprender, como é que faz isso? Me chama que eu vou andar sobre as águas. E aí Jesus falou: vem então, Pedro. Então Pedro foi tentando andar sobre as águas. E ele conseguiu por um tempo, mas aí o balanço das ondas fez com que ele tivesse um pouco de medo e ele começou a afundar. Mas será que Jesus deixou Pedro afogar? Não, Jesus foi lá e pegou Pedro pela mão e levantou Pedro. Pois é assim mesmo. Quando a gente está aprendendo, às vezes a gente acerta, às vezes não. Pois é. Eu quero contar para vocês também que teve uma ocasião que Pedro ficou com muito medo, mas na verdade era uma situação muito difícil mesmo. Eu acho que qualquer um ia ficar com medo. Pedro e os seus irmãos discípulos estavam junto com Jesus quando ele foi preso. Sabe quando ele foi preso para depois ser crucificado? Então, nessa ocasião, eles estavam no monte orando ou dormindo, né? Depois eu conto essa história para vocês. Eles estavam no monte quando os guardas do templo, dos religiosos, veio e pegou Jesus preso. Todos os discípulos ficaram morrendo de medo e fugiram. Pedro também ficou com medo, mas ele não fugiu não. Sabe o que ele fez? Ele foi atrás. Ele queria ver onde Jesus estava e o que estava acontecendo com o seu mestre. Então, diz a Bíblia que Pedro chegou num lugar, na casa do sacerdote, que Jesus estava preso, e ele ficou de olho no que estava acontecendo por lá. Só que lá tinha muitas outras pessoas. Então Pedro ficou assim, né, meio com medo, porque olha só, Jesus estava sendo preso, imagina o que deveria acontecer com ele, que era discípulo de Jesus também. Então ele tentou se esconder, né, ficava atrás das coisas e tentando, né, passar disfarçado, mas ele queria saber o que ia acontecer com seu mestre. Aí, gente, sabe o que aconteceu? Algumas pessoas reconheceram Pedro e começaram a perguntar para ele. Na verdade, 3 pessoas perguntaram para ele se ele conhecia Jesus, se ele era discípulo de Jesus, ou se ele fazia parte daqueles que andavam com Jesus. E Pedro, morrendo de medo de tudo que estava acontecendo, ele negou, ele falou que não conhecia Jesus, falou que não era discípulo de Jesus e falou que não andava com as pessoas que andavam próximas de Jesus. E sabe o que aconteceu depois que Pedro falou não, não e não? O galo cantou. Mas sabe de uma coisa? Antes de Jesus ser preso, Jesus já tinha falado para Pedro que isso ia acontecer. Jesus já tinha falado para Pedro que ele ia negar Jesus 3 vezes e que depois que ele negasse, o galo ia cantar. E aconteceu exatamente como Jesus falou. Então, quando Pedro ouviu o galo cantar, imagina o que aconteceu. Ele ficou muito triste. O medo que tomava conta do coração dele foi embora e uma tristeza tão grande. Porque ele se arrependeu de ter negado a Jesus. Ele se arrependeu sinceramente, ele se arrependeu de verdade. Ele chorou muito e então ele pediu perdão a Deus por ter negado a Jesus. Sabe? Dá até pra gente entender, né? O Pedro, ele estava com muito medo. Ele tinha andado com Jesus por tanto tempo, na verdade 3 anos andando com Jesus todos os dias. E de repente Jesus é preso. Ele ficou com medo. E ele ficou com medo de ser preso também. Por isso ele negou a Jesus. Mas ele estava arrependido agora. Ele se converteu de verdade. Como assim, pastora? Pois é. Aprender com Jesus, caminhar com Jesus é real, é verdadeiro. Só que a gente não basta só a gente caminhar e aprender com Jesus, a gente precisa também obedecer. E agora era a hora de Pedro obedecer tudo que ele tinha aprendido com Jesus.
Ele tinha que parar de negar que era discípulo de Jesus e assumir que era discípulo de Jesus e colocar em prática tudo que ele tinha aprendido. Porque uma coisa é seguir a Jesus quando tá tudo bem, quando as coisas que ele fala tem tudo a ver com o que a gente concorda, mas imagina a hora que Jesus começa a falar algumas coisas pra gente fazer que a gente não gosta. Por exemplo, Pedro agora precisava enfrentar o seu medo. Porque uma coisa é seguir a Jesus, a outra coisa é entregar toda a sua vida nas mãos de Jesus, estar disposto a obedecê-lo em tudo. E isso é conversão. Uma coisa é seguir Jesus, a outra coisa é ser convertido a Jesus. Muitos seguem a Jesus e até aprendem os seus ensinamentos, mas nem todos estão dispostos a obedecê-lo em tudo. Por exemplo, quando a Bíblia fala que a gente deve obedecer o pai e a mãe, quando a Bíblia fala que a gente não pode mentir, pois é, tem muitas outras coisas que a Bíblia fala. E é a partir do momento que a gente dispõe, que a gente decide obedecer todas as coisas, é que a gente se converte. E nesse caso, nesse momento, o Pedro se converteu. Pois é. O Pedro se converteu e se tornou um grande líder dos discípulos de Jesus. A Bíblia conta que ele se tornou um homem muito corajoso e muito forte na sua pregação. Muitas pessoas se converteram quando Pedro pregava. Muitos milagres Pedro fez. Você também pode entregar a sua vida para Jesus, viu? E ser seguidor de Jesus e também aquele que obedece os ensinamentos de Jesus. Pedro, assim como você e eu, podemos ser discípulos corajosos. Pedro se tornou um discípulo muito corajoso. E eu quero encerrar esse momento contando para vocês de uma situação. A Bíblia conta, tá lá em Atos, que Pedro e outros discípulos estavam pregando, estavam falando de Jesus, anunciando os ensinamentos de Jesus. E sabe o que aconteceu? Os religiosos daquela época ficaram furiosos porque de novo estavam falando de Jesus e eles não gostavam. E Pedro continuou falando e os outros discípulos continuaram falando. Então eles mandaram prender a Pedro, prenderam na cadeia Pedro e os outros discípulos e disseram para ele assim: ó, você só vai sair daí quando você parar de falar sobre Jesus, viu? E agora, hein? O que será que Pedro vai fazer? Da outra vez ele ficou com medo de ser preso e negou a Jesus. E agora? Sabe o que ele e os outros discípulos disseram? Veja se é possível um negócio desse. A gente parar de falar daquilo que a gente viu, daquilo que a gente ouviu, só porque vocês querem? Não. Se é pra gente ficar preso, a gente fica. Se vocês forem soltar a gente solta. Não tem importância. Nós não vamos parar de pregar sobre Jesus, o nosso Salvador, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso está lá em Atos 5:29. Pois é, Pedro se tornou um discípulo muito corajoso. E você também pode se tornar um discípulo de Jesus muito corajoso. Muito corajoso. E que Deus continue te abençoando, viu? Até as próximas investigações. Tchau, tchau!